Mulher atingida pelo raio em passeata diz que se tivesse morrido, estaria tudo bem. Zac Efron é acusado de tráfico sexual. Cláudia Leite vence ação de intolerância religiosa. Luigi Mangione não vai pegar pena de morte. Siqueira Júnior é condenada por transfobia. Essas e várias outras no nosso Rolinho de Notícias agora no ar. Olá, Rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde a gente requenta as notícias da semana, tudo que vocês souberam e o que vocês não souberam, vocês vão ficar sabendo aqui. Aqui de baixo tem o nosso Apoia-se, o nosso clube de membros, o nosso Pix, pra você mandar uma ajudinha qualquer pra gente continuar fazendo vídeos legais toda semana e vamos de notícia. Analfabeto. Abrindo o bloco político, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL já caminhou mais de 5 horas desde que foi transferido para a Papudinha, ala do complexo penitenciário da Papuda, em 15 de janeiro. Porém, embora tenha pedido para fazer parte do programa de remissão por leitura, Bolsonaro não leu nenhum livro até o momento. As informações constam em relatório encaminhado pela Polícia Militar do Distrito Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, que é o Xandão, relator da ação sobre a trama golpista no qual Bolsonaro foi condenado e está preso. De acordo com os dados, Bolsonaro pediu o direito de caminhar em 6 ocasiões. Somados todos os períodos em que esteve fora da cela para o exercício físico, o tempo total chega a 5 horas e 7 minutos de caminhada. A galera tá com tempo de conferir isso, né? O parecer foi enviado pela PM por meio do 19º Batalhão da Polícia Militar, após Moraes pedir detalhes da rotina do ex-presidente desde a transferência da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Desde que ingressou na Papudinha, o ex-presidente não leu nenhum livro, embora o direito à leitura tenha sido autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro pediu para remissão de pena e você já sabe, né? Segundo as informações encaminhadas pela Polícia Militar, ele optou até agora por não ler absolutamente nada. Isso era para ser um bloco político, mas já começou com uma pataquada. Raio comunista. Após ter sido atingida por um raio na manifestação bolsonarista em Brasília, no domingo agora, no dia 25, a advogada Taniele Telles relatou os efeitos do acidente, incluindo dificuldades cognitivas. Ué, mas todo bolsonarista tem dificuldades cognitivas, não é mesmo? Ela é advogada dos réus do 8 de janeiro, inclusive da Débora do Batom, que pichou, perdeu o mané na estátua à justiça. Em entrevista ao Estadão, Taniele contou o sentimento de ser atingida pelo raio. Disse ela: "Eu senti uma dor muito forte no meu ombro direito e voltei pra longe. Achei que era um tiro", relatou. Já as amigas paulistas Lúcia Helena Canhada Lopes, de 68 anos, e Maria Elis Silva, de 58, estavam na manifestação da caminhada da Nicole, em Brasília, quando foram atingidas pelo raio comunista, e elas receberam atendimento médico, e uma delas, inclusive, chegou a ser internada numa UTI. Apesar do susto, elas disseram ao Metrópolis o seguinte: "Não tenho arrependimento de maneira alguma. Participei de uma luta por justiça. Mesmo que nós tivéssemos morrido, estaria tudo bem. Foi uma coisa da natureza, acontece, Deus nos protegeu e ninguém morreu." Olha, não foi não, viu? Foi a irmã Mônica que mandou. E ela continuou: "Eu e Maria estamos conversando agora há pouco sobre isso, ela está muito tranquila, nossa família ficou muito orgulhosa de nós." Pois é, galera, quando mal é de família, não tem jeito. Lúcia e Maria se conhecem há mais de 40 anos e são acostumadas a viajar juntas. As amigas decidiram sair de São Paulo para Brasília após receberem um vídeo do deputado no WhatsApp. Olha só, Lúcia e Maria estavam no lado do guindaste que foi atingido por um raio. Ao Metrópolis, Lúcia contou que caiu no chão quando o raio atingiu o solo e temeu pela amiga. Perseguido? A rapper Nicki Minaj já aparece em uma sessão da chamada Cúpula de Contas de Trump, realizada em Washington agora nessa quarta-feira, no dia 28, para reforçar o seu apoio ao Laranjão. A artista afirmou que o presidente estaria sendo intimidado e alvo de campanhas difamatórias, chegando a se declarar provavelmente a fã número 1 do presidente, postura que acentuou ainda mais a controvérsia em torno do seu posicionamento político. Assistam. I am probably the president's #1 fan. And that's not going to change. And the hate or what people have to say, it does not affect me at all. It actually motivates me to support him more.
And it's going to motivate all of us to support him more. We're not going to let them get away with bullying him and, the smear campaigns. It's not going to work, okay? He has a lot of force behind him, and God is protecting him. Amen. Segundo o site Fino, logo após a fala, Minaj ainda sussurrou uma pergunta para alguém fora do palco, questionando se ela deveria ir embora e deixou a cena de forma bem repentina. Trump reagiu elogiando a presença da artista e afirmou: "Nós nos saímos muito bem com a sua comunidade", em referência aos apoiadores negros. Claro, se tem uma coisa que o Trump sabe lidar é com as pessoas negras do país dele. Ele diz nós e a sua comunidade, ou seja, ele separa bem assim dos negros. Sorte da Nicki que ela é rica e famosa. Vale lembrar que Nicki Minaj continua sendo uma imigrante ilegal nos Estados Unidos e ela tá fazendo isso justamente por uma espécie de green card, que não é um green card, é aquela célula dourada que tem a cara do Donald Trump. Paga-se uma fortuna por esse documento, esse papel, essa placa, essa coisa horrorosa, mas não garante que você esteja ali. Ou seja, Nicki Minaj está apenas se vendendo, traindo toda a comunidade preta, porque ela sabe que ela é uma imigrante ilegal. Batman Justiceiro. Um morador da Califórnia decidiu protestar contra a política anti-imigração do governo Trump de uma forma inusitada. Ele se fantasiou de Batman e, com direito a murros no púlpito e palavrões, criticou a prefeitura e pediu maior mobilização para bloquear a ação dos agentes federais ali na cidade. O protesto, muito peculiar, ocorreu agora, nessa terça-feira, no dia 27, durante uma reunião conjunta do Conselho Municipal de Santa Clara, com autoridades responsáveis pela segurança do estádio Levi's, que receberá a final da Liga de Futebol Americano Super Bowl em 8 de fevereiro. Assistam o vídeo do Batman. That you did everything you could to protect their classmates, to protect their grandparents, to protect them. I don't think you can, with the exception of Park. Thank you. This needs to have happened 2 months ago, but you can still make it up and make every single policy on this little sheet of paper here happen right now. Happen before the Super Bowl. Happen before potentially hundreds of masked men come into our city and kill people. I am disgusted by each and every one of you, with the exception of Councilmember Park, that you have not done something more. Bem, o Batman falou durante 3 minutos, tá, ao Conselho Municipal, assim como outros cidadãos que subiram ao púlpito para manifestar aí as suas preocupações. As autoridades locais da Califórnia confirmaram que o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, o ICE, fará a operação anti-imigração sim durante o Super Bowl. Preparem-se. A volta das cotas. Vamos lá. Santa Catarina número 1, tá? Vocês estão lembrados que em uma edição eu anunciei que o governo de Santa Catarina criou um projeto para eliminar as cotas raciais das universidades. Daí numa outra edição eu voltei aqui para dizer que o projeto foi aprovado e que as cotas raciais foram eliminadas do estado. Então, o ministro Gilmar Mendes concedeu um prazo de 48 horas para que o governo de Santa Catarina enviasse mais informações e explicasse essa nova lei que proíbe a reserva de cotas raciais para ingresso de estudantes em qualquer instituição de ensino que receba verbas públicas do Estado. O ministro justificou a urgência ante a notícia de processos seletivos em andamento potencialmente afetados pela legislação estadual impugnada, né, que é a Lei 19.722 agora de 2026, que foi aprovada na Alesc em dezembro e sancionada pelo governador safado Jorginho Melo. Desde então, a oposição de Santa Catarina acionou a Justiça Federal contra a nova legislação. No Supremo, a constitucionalidade da nova lei foi questionada por partidos como o PSOL, o PT, bem como pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e também a União Nacional dos Estudantes, Coalizão Negra por Direitos. Daí o que aconteceu? A Justiça de Santa Catarina suspendeu a lei que proibia a adoção das cotas raciais nas universidades do estado. Yes, a norma que havia sido aprovada e sancionada recentemente perdeu a validade, ou seja, pessoas que se declaram negras continuam com seu direito garantido. Que coisa maluca! Que mico! Um único estado no país inteiro resolve eliminar as cotas. Que diabo de estado é esse? Segundo o influenciador aí, é um estado que entrega muito racismo. Falando em racismo, Santa Catarina 2. Em Santa Catarina, olha que loucura, um vídeo gravado por câmeras de monitoramento de uma loja em Florianópolis mostra o momento em que uma cliente ofende um jovem funcionário do estabelecimento com xingamentos de cunho racista. A situação que aconteceu na manhã desta quarta-feira, agora no dia 28, foi registrada em um boletim de ocorrência, por isso que a gente tem essas informações. Nas imagens é possível perceber o momento em que uma mulher entra na loja e pede informações
informações sobre um local ao funcionário que atende no caixa. Assistam ao vídeo. Onde é que é mesmo o local que tu falou? É na frente do posto, perto da lavanderia. Ah, eu tenho que caminhar tudo aquilo lá. Não, mas é aqui pertinho ali. Pior que não é tão longe. Ali quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Eu não gosto disso. No vídeo a gente vê que ele explica que o local em que ela está procurando fica próximo, perto de uma lavanderia. A mulher, no entanto, não gostou da resposta e disse: nego quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Ela então caminha para fora da loja e finaliza: é por isso que eu não gosto de nego. Porteiro mudou a sua versão, Santa Catarina, número 3. O porteiro mencionado em publicações nas redes sociais relacionadas à morte do cão comunitário Orelha, em Santa Catarina, divulgou na noite dessa quinta-feira 29 uma nota oficial para rebater as acusações sobre ele ter gravado o crime bárbaro cometido por jovens catarinenses que mataram um cãozinho brutalmente. No documento assinado pelo advogado Marcos Vinícius de Assis dos Santos, o trabalhador, que foi demitido, afirma misteriosamente que não presenciou nem registrou qualquer agressão contra o animal. Segundo a defesa, o porteiro não teve participação direta nos fatos investigados e jamais atuou como testemunha ocular da violência. A nota sustenta a versão, já que foi apresentada às autoridades policiais responsáveis pela apuração. De acordo com a defesa, o profissional apenas comunicou à administração do condomínio episódios recorrentes de confusão, algazarra e arruaça envolvendo adolescentes. Os registros, conforme a nota, faziam parte de suas atribuições rotineiras e não se limitaram nos dias próximos ao ataque contra o animal, tendo ocorrido também em meses anteriores. Após a ampla repercussão do caso, o trabalhador afirma que passou a sofrer constrangimentos no ambiente de trabalho. Entre as situações descritas por eles estão advertências, ataques verbais e imposição de férias de forma compulsória sem aviso prévio. Mas, curiosamente, quem apareceu para falar com ele na noite do crime foi um dos pais dos criminosos, que tinha uma arma na cintura e provavelmente causou a demissão do porteiro, que não virou testemunha do crime. Por que será? Tiros de carnaval, Santa Catarina, número 4. Um morador de um prédio residencial em Florianópolis é suspeito de ter efetuado disparos com arma de pressão contra pessoas que participavam do ensaio do bloco carnavalesco Tô com Lula, realizado em um espaço público da capital catarinense. O caso foi registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina, que é a PMSC, e está sob investigação. Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas relatou que estava na Praça Olívio Amorim quando foi surpreendida por um disparo de chumbinho vindo de um edifício localizado na frente ao local do ensaio. De acordo com o relato, o autor estaria posicionado no quarto andar do prédio e teria efetuado ao menos 2 disparos. Um dos tiros atingiu a perna esquerda da vítima. O segundo passou muito próximo de raspão na região da coxa da mesma pessoa. O registro policial aponta que havia marcas visíveis no local atingido, compatíveis com o tiro de munição descrito, ou seja, chumbinho, o que reforça a materialidade da denúncia. Ainda conforme o boletim, não houve qualquer discussão, provocação ou confronto prévio entre a vítima e o autor do disparo. Era só um maluco que não queria o bloco ali. A Polícia Militar realizou o atendimento inicial, orientou a vítima sobre os procedimentos legais e registrou a ocorrência para encaminhamento às autoridades competentes. O autor não foi localizado até o momento da publicação dessa matéria pelo portal Metrópolis. Em nota, o bloco carnavalesco Tô com Lula repudiou o ataque e cobrou a responsabilização. O grupo também pediu justiça e reforçou que suas atividades são públicas, pacíficas e voltadas à celebração da cultura popular, o carnaval. Justiça dos homens. Um pastor evangélico condenado por estupro de vulnerável foi morto a tiros nesta tarde de segunda-feira, no dia 26, em uma praça pública no município de Juara, a 690 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. O crime ocorreu em plena luz do dia, na Praça dos Colonizadores, região central da cidade, e ele é investigado pela Polícia Civil. A vítima foi atingida no rosto e morreu no local antes da chegada do socorro. Até o momento, os autores do crime não foram identificados e a motivação do crime do assassinato também não foi esclarecida.
parecida. Os investigadores trabalham com hipóteses muito diferentes, mas eles não divulgaram detalhes aí para compreender o andamento das apurações e das investigações. Segundo informações da Polícia Civil, dadas ao Metrópolis, o homem foi identificado como Altair da Silva Santos. Ele estava na Praça dos Colonizadores quando foi abordado por 2 suspeitos em uma motocicleta Honda CG Titan. Um deles desceu do veículo e efetuou 3 disparos de arma de fogo. Em seguida, a dupla fugiu em direção à Avenida José Alves Bezerra. O caso gerou forte repercussão na cidade, reacendeu debates sobre violência, justiça e o sistema de execução penal, especialmente em situações envolvendo uma comoção social, porque o cara aí estava sendo acusado de de vulnerável. No entanto, as autoridades reforçam aí que qualquer forma de vingança e execução é também crime e os criminosos precisam ser responsabilizados. Estresse gay. Meus amores, o ministro de Assuntos Religiosos da Malásia, Zulkifli Hassan, virou alvo de duras críticas após declarar que o estresse relacionado ao trabalho estaria entre os fatores que poderiam tornar pessoas gays. Ah, que delícia! Segundo a publicação do site Fino, a fala foi feita nessa terça-feira, agora no dia 27, ao responder uma pergunta sobre tendências da comunidade LGBTQIAPN+, lá no país da Malásia. Segundo o ministro, aspectos como o ambiente social, experiências sexuais, estresse profissional e circunstâncias pessoais contribuiriam para que alguém adotasse um estilo de vida LGBT. Hassan ainda acrescentou que a prática religiosa insuficiente poderia influenciar esse processo e citou dados oficiais que ele tirou do cu, afirmando que entre 2022 e 2025 foram registrados 135 casos envolvendo prisões ou processos relacionados a atividades LGBT causados por essas indicações que ele disse aí. A reação das organizações de direitos humanos foi imediata e classificou a fala dele como desinformação. Eu fiquei pensando aqui sobre como eu trabalho desde 16 anos e tenho estresse desde essa época, então eu sou uma bichona por causa disso. Se eu me aposentar agora e me eliminar do estresse, quem sabe eu não me torne hétero. Acho que não, hein? Já passou muito tempo, acho que eu não vou conseguir me adaptar. Tráfico sexual. Caralho, galera. O Zac Efron foi citado durante um julgamento de um processo de tráfico sexual movido contra os irmãos Alan Oren e Tal Alexander, corretores de imóveis de luxo nos Estados Unidos. Em depoimento prestado nessa terça-feira, agora no dia 27, a vítima, que se identifica sob o pseudônimo de Katie Moore, relatou aos jurados que em 2012 recebeu um convite para uma festa no apartamento do Zac Efron em Nova York. Segundo o relato, o que começou como um evento social, um convite, se transformou em um pesadelo. Katie afirmou que Alan Alexander, irmão dos magnatas Tal e Oren Alexander, a teria estupro repetidamente e após o crime zombado dela. As informações foram divulgadas pelo site TMZ. De acordo com o depoimento, Kate disse que consumiu álcool no apartamento de Zac Efron e mais tarde ingeriu o que acredita ter sido êxtase na companhia de Tal Alexander e mais uma outra amiga. Em seguida, o grupo teria ido a uma boate onde ela consumiu outra bebida. Ela afirmou que a partir daí não se lembra de mais nada até acordar nua em um apartamento diferente ao lado de Alan, que também estaria nu. A mulher contou ao júri que tentou se levantar, mas foi empurrada de volta para baixo. Apesar de mencionar Zac Efron no depoimento, Kate deixou claro que não acusa o ator do High School Musical de qualquer crime. Ela afirmou ainda que teve pouca ou nenhuma interação com ele naquela ocasião, ou seja, ele teria apenas emprestado o apartamento. Então é criminoso também. Negaloura! A Justiça da Bahia negou o pedido de tutela de urgência no processo que irá julgar a denúncia feita contra Cláudia Leite pelo Ministério Público. A ação, que acusa de intolerância religiosa, pede a condenação da cantora em R$2 milhões por dano moral coletivo. A artista virou alvo do Ministério Público da Bahia após a polêmica troca do nome da divindade de matriz africana Iemanjá por Yeshua, referente a Jesus, durante aí uma apresentação feita em 2024 com a música Caranguejo, dos compositores Durval Luz, Nino Bala, Luciano Pino e Alan Moraes. Na decisão que veio a público nessa quinta-feira, agora 29, a Justiça reconhece que não há evidências que justifiquem risco iminente de que a substituição feita pela cantora possa configurar ato de racismo ou apropriação do patrimônio cultural das religiões de matrizes africanas. Ou seja, ela vai continuar ganhando dinheiro de gay otário que compra ingresso de show dela e troca as palavras para expressar que ela é evangélica e que ela odeia gays.
Condenado! O apresentador José Siqueira Barros Júnior, conhecido aí como o Siqueira Júnior. Gente, um dia desse eu li uma notícia, eu achei que ele tinha morrido, mas ele não tinha morrido não, era outro que morreu. Enfim, ele foi condenado à prisão por discurso homotransfóbico, crime equiparado ao racismo por falas em um programa realizado em 2021. A gente já mostrou esse vídeo aqui. A decisão atende pedido do Ministério Público Federal, que denunciou o apresentador por falas discriminatórias contra a comunidade LGBTQIAPN+, durante a exibição do programa Alerta Nacional em 25 de junho de 2021. Na ocasião, ele criticou uma campanha publicitária de uma rede de fast food que celebrava a diversidade das famílias brasileiras, especialmente aquelas formadas por casais homoafetivos. A justiça condenou Siqueira Júnior a 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 100 dias multas, no valor de 5 salários mínimos por cada dia. Por preencher requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, ou seja, 1 hora de serviço por dia de condenação e pagamento de prestação pecuniária equivalente a 50 salários mínimos a ser destinada a instituições voltadas à proteção da comunidade LGBT. Na denúncia, o órgão sustentou que o apresentador extrapolou a liberdade de expressão e de crença ao utilizar expressões ofensivas como raça desgraçada e associar de forma falsa e generalizada a homossexualidade a crimes como pedofilia e abuso infantil, desvio moral e ameaça à família. Na sentença, a Justiça Federal considerou que os documentos constantes nos autos, sobretudo a íntegra do vídeo e sua transcrição, revelam que as declarações extrapolaram sim a crítica a um conteúdo publicitário específico e incidem em ofensas à dignidade do grupo social vulnerável, reduzindo a condição de ameaça moral à sociedade, o que caracteriza aí a materialidade do tipo penal em exame. A decisão ressaltou ainda que o réu proferiu diversas manifestações preconceituosas em discurso dotado de inequívoco conteúdo homotransfóbico. Não cabe recurso. Racismo. A bailarina Cíntia Mello acusa o apresentador Ratinho de racismo por um episódio ocorrido durante um programa exibido em abril de 2024 e a gente já trouxe esse caso aqui. A dançarina pede uma indenização de 2 milhões de reais e o processo teve uma nova audiência agora, nessa quinta-feira, no dia 28. O caso tramita na 26ª Vara Civil de São Paulo sob a responsabilidade do juiz Renan Oliveira Zanetti. Segundo as informações obtidas pelo G1, 5 testemunhas indicadas pela vítima e outras 3 arroladas pela defesa do apresentador foram ouvidas. Ratinho e Cíntia não prestaram depoimento nessa fase. Com o encerramento da oitiva das testemunhas, as partes agora devem apresentar as suas alegações finais. Após essa etapa, caberá ao magistrado elaborar a conclusão do processo. O episódio que motivou a ação ocorreu quando Cíntia estava no palco, ao vivo ali no programa do Ratinho, e ele se aproximou afirmando que a peruca dela era a mais bonita. A bailarina, no entanto, usava um cabelo natural em estilo Black Power. Ela disse: "Não é peruca, é o meu cabelo." Nazistinha! A Defensoria Pública de Pernambuco acionou o Tribunal de Justiça do Estado contra o influenciador Vitor Stavale, conhecido aí como o Vic Vanilla, por apologia ao nazismo e incitando a discriminação racial, religiosa e política, além de incentivo à radicalização de seguidores. Segundo a petição, o produtor de conteúdo exalta figuras genocidas da história da humanidade, como Adolf Hitler, Henrique Himmler, Júlio Zevola e Miguel Serrano. O órgão público pediu à justiça que o influenciador seja condenado a pagar multa no valor de 8,8 milhões por danos morais coletivos. Não sei se ele tem esse dinheiro. O bloqueio de seus perfis nas redes sociais e a remoção de seus conteúdos nazistas. O defensor público afirma que Vitor Stavale chegou a publicar que o nazismo foi o melhor projeto de pureza e ordem que o mundo já conheceu. Não serviu pra ele, né? Enfim. E que os negros são degenerados por natureza e incapazes de criar uma civilização. E que o réu também promove recrutamento organizado de seguidores e oferta aulas gratuitas de nazismo. A justiça não decidiu ainda sobre a indenização, mas negou a liminar para bloquear os perfis do Victor e para remover os conteúdos de seus perfis nas redes sociais, ou seja, ele continua lá falando merda. Uma pequena curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o Vic Vanilla já foi uma drag queen? Pois é, vejam aí umas fotinhos do cara que já foi satanista, virou pastor, agora ele é nazista e sempre foi um grande bosta charlatão.
Justiça por Daiane. Todos nós vimos aí o caso da Daiane, que desapareceu repentinamente em seu condomínio após descer o elevador até a caixa de luz para ligar a sua energia e, na verdade, ela foi morta pelo síndico. A defesa do síndico Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, preso após confessar ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, quer avaliar se a confissão do suspeito não foi feita sob coação. O Kleber foi preso pela Polícia Civil de Goiás nessa quarta-feira, agora no dia 28, após ter sim confessado ser o responsável pelo desaparecimento de Daiane. Procurado pelo portal Metrópolis, os advogados da defesa de Kleber relataram estar acompanhando o caso de perto e informaram que pretendem avaliar se todos os direitos de Kleber foram cumpridos, como o direito ao silêncio, de não se autoincriminar e de falar com seus advogados. Ué, ele tá falando com os advogados. Daiane Alves Souza estava desaparecida há mais de um mês depois de ser vista descendo até o subsolo do prédio, onde era responsável por administrar um apartamento da família. Daiane havia sido visto pela última vez no dia 17 de dezembro. Segundo o Cresce de Goiânia, Daiane apresentou uma reclamação contra o síndico e o filho do síndico, alegando que a dupla estaria dificultando o trabalho dela na locação de imóveis por temporada. Além disso, a mulher ainda afirmou que o síndico estaria exercendo ilegalmente a atividade de corretor de imóveis por não ter inscrição no conselho. Ouça um áudio em que o síndico reclama com a proprietária sobre a Daiane. Eliana, boa tarde. Eliana, eu ouvi a mensagem que você mandou lá para a recepção. Você falou esse negócio de que você entrega a chave para quem você quiser e faz o que você quiser do apartamento e tal. Eu concordo plenamente com você, Eliana, que você pode entregar a chave para quem você quiser, que você pode fazer o que você quiser do apartamento. Tá super compreendido isso aí, a propriedade é sua e tal. Só que do jeito que você falou, como eu já te esclareci que a Daiane está proibida de trabalhar lá no condomínio com hospedagem, eu não vou voltar atrás dessa decisão minha, ela está proibida. Eu recomendo que você encontre outra pessoa para fazer a gestão do seu apartamento, porque com ela não vai dar certo. A recepção não vai prestar serviço, atendimento a ela, não vai entregar chave, não vai entregar ficha, não vai fazer nada. Aí eu acho que vale a pena você refletir sobre isso aí, de que lado que você quer estar. Dos dois não tem jeito. Ou se você escolher que é ela mesma que vai ficar gerindo o seu apartamento, ela pode ir lá e pegar as duas chaves. E aí nós não vamos ficar com chave nenhuma. E a hora que der qualquer problema no seu apartamento, se der um vazamento de água, se der qualquer coisa lá, aí você liga para ela, aí você não liga para mim não. Tá? Se der qualquer problema com o hóspede lá, precisar de uma assistência, alguma coisa, aí não liga pra mim, porque eu vou bloquear o seu telefone, não vou te atender mais. No caso, você precisa de uma pessoa ou você mesma fazer o controle de locação do seu apartamento, ou você ter uma pessoa responsável por cuidar dessa locação, né? No caso, quem estava cuidando lá era a Daiane, né, sua irmã. Porém, a Daiane, ela descumpriu reiteradas vezes as regras lá do condomínio e, por fim, ela acabou, além de descumprir as regras, passou a faltar com respeito para comigo e também para com os funcionários. Ou seja, passando por cima de todas as regras e inclusive querendo passar por cima das pessoas também. Mas infelizmente com a Daiane para gerir os negócios não dá certo. Dá certo que ela não sabe respeitar a regra e tal, e ela fechou as portas lá, eu não consigo, eu não tenho diálogo mais com ela me ofendeu demais da conta, fez muita coisa errada comigo lá, então com ela eu acredito que nunca mais eu vá conversar com ela, porque eu não aceito. A corretora de imóveis Daiane Alves Souza é encontrada morta na madrugada da última quarta-feira, no dia 28, em uma área de mata na região de Caldas Novas, chegou a denunciar antes de desaparecer. Kleber e o filho foram presos ainda na última quarta-feira por suspeita do envolvimento da morte da corretora. Lembrando que o filho do síndico, o Kleber, era bolsonarista, pregava o amor cristão nas redes sociais, como vocês podem ver aí na foto, e se dizia um servo de Deus, nunca falha.
Histórico no crime. Nós vimos também o crime bárbaro cometido pelo piloto Pedro Arthur Turrabasso, que espancou um adolescente de apenas 16 anos e que nesse momento está na UTI. Agora a juíza Ana Cláudia Loyola concedeu liberdade a Pedro Arthur, que tem apenas 19 anos. Ele saiu do núcleo permanente de audiência de custódia do Distrito Federal porque ela entendeu que a conduta do piloto não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de ser necessário deixá-lo preso. Presta bem atenção nisso. A decisão da juíza, assinada em 24 de janeiro, determinou que o piloto fosse libertado sob o pagamento de R$24 mil de fiança, valor que foi depositado no mesmo dia. Ela apenas impôs algumas medidas cautelares aí para serem seguidas pelo Pedro Arthur. Enfim, o soco que ele deu derrubou um adolescente de 16 anos, levando-o à UTI. E esse foi apenas um episódio aí mais recente envolvendo esse piloto da Fórmula Delta, o Pedro Arthur. Ele chegou a gravar um patético e cínico pedido de desculpa. Assistam um trecho. Olá, meu nome é Pedro Arthur Turrabasso. Eu vim aqui pedir perdão ao Rodrigo, à família do Rodrigo. Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu não tenho palavras para escrever o quão arrependido eu estou. Eu oro todo dia para Deus para que o Rodrigo saia do hospital bem, que a família dele fique bem. E quando aconteceu a briga, eu fui para casa achando que estava tudo bem com ele, comigo, porque nós dois saímos andando. Mas quando falaram que ele estava no hospital, eu achava que ele tinha rasgado o lábio, machucado o nariz. Mas não desse jeito. Se eu soubesse que ele tivesse sido machucado desse jeito, eu nunca teria abandonado. Eu estaria lá. Com a repercussão do caso, vieram à tona ao menos outras 3 ocorrências policiais no Distrito Federal. Uma agressão denunciada meses antes, uma briga de trânsito e uma denúncia de que ele teria coagido uma adolescente a ingerir bebida alcoólica. O jovem tinha uma ocorrência registrada antes desse episódio aí do soco. Em 28 de junho de 2025, na 21ª Delegacia de Polícia de Águas Claras, Pedro teria agredido um jovem em uma praça após um desentendimento antigo envolvendo então a sua namorada. O caso segue sob investigação. Uma quarta ocorrência envolve uma briga de trânsito em 19 de junho de 2025 em Águas Claras. Segundo o boletim registrado na 21ª DP, a confusão envolveu 3 veículos, um Chevrolet Prisma prata dirigido pela vítima, um Porsche branco e um Fiat ocupados por Pedro, a namorada e outros 2 homens. Após o acidente, os ocupantes do Porsche seguiram o motorista até o seu condomínio, bloquearam a entrada e impediram seu acesso à residência. Pedro então desfere pelo menos 3 tapas no rosto do homem de 49 anos durante a confusão, que a gente tem um vídeo, mas a gente não vai mostrar, tá aí na internet, dele batendo num homem. Enfim, aos 19 anos, cheio de delitos, a justiça decide que ele não tem periculosidade, que ele não precisa estar preso, e a gente torce para que o garoto de 16 anos saia da UTI e que esse criminoso seja condenado. Sem pena de morte. O americano Luigi Mangione, o nosso grande justiceiro, suspeito de assassinar o CEO de uma companhia de seguros médicos nos Estados Unidos, não pode ser condenado à pena de morte, decidiu uma juíza distrital de Nova York. A juíza considerou falha na acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que pedia a pena de morte a Mangione em Nova York, que nem tem pena mais, né? Ele é julgado em uma esfera estadual e outra federal por ter matado aí o CEO da empresa de seguros. A juíza Margaret Garnett decidiu manter as acusações, sim, de perseguição contra o Mangione, o que ainda pode levá-lo à prisão perpétua. O júri para o caso federal será selecionado só em 8 de setembro e não tem nem previsão ainda para o julgamento distrital. O estado de Nova York não tem pena de morte desde 2004. Ainda assim, as autoridades federais podem pedir à justiça que a sentença seja imposta em determinados casos de assassinato. Mas a juíza já eliminou aí essa possibilidade. Luigi é julgado por matar Brian Thompson, de 50 anos, da United Healthcare em uma rua de Manhattan em 4 de dezembro de 2024. Ele acumula milhões de seguidores no mundo todo que entenderam o seu ato como um ato de justiça. Pedra no pescoço. Bem, eu escolhi terminar esta edição com uma belezura de vídeo em que o bolsonarista que andou com uma pedra no pescoço de 25 quilos na caminhada do Nicolas Ferreira, nós mostramos isso aqui na live, cobrando dos bolsonaristas e do próprio Nicolas que a caminhada não teve resultado, ou seja, Bolsonaro continua preso e que todos deveriam caminhar como ele, com uma pedra no pescoço, para que Bolsonaro fosse solto, porque ele acredita sim que essa é a solução. Assistam esse vídeo. Nosso querido irmão patriota, deputado Nicolas Ferreira, a caminhada que iniciou em Minas Gerais, terminou em Brasília. Você pode me perguntar, patriota, cadê a pedra da liberdade pendurada no pescoço deles? Que a gente não vê. Beleza. Aí eu te pergunto, cadê o sucesso da caminhada
que a gente também não vê. Jeová foi bem claro. Ou os 60 milhões de patriotas no Brasil com a pedra da liberdade pendurada no pescoço, a pedra com o nome Bolsonaro, pesando de 20 a 25 quilos, ou nós não tem sucesso em lugar nenhum. Sem essa pedra, a pedra da liberdade, nós não conseguimos soltar presidente, nós não conseguimos eleger presidente, não adianta carregar pneu pendurado no pescoço sem a pedra, não adianta oração, não adianta sacrifício diante de pneu. O que resolve? Pedra pendurada no pescoço, a pedra que Jeová nos ordenou. Flávio Bolsonaro, você que hoje é o nosso representante, pelo amor de tudo quanto é santo, tome iniciativa, pendure uma pedra no seu pescoço também, senão vamos continuar amargando derrota. O presidente Lula já está liderando em todos os cenários a pesquisa para presidente. Enquanto nós, patriotas, não se render ao sacrifício, vamos continuar vendo realmente esse fracasso entre nós. Todos os 60 milhões de patriotas do Brasil com a pedra pendurada no pescoço. Não adianta 1 ou 2 ou 20 milhões. Tem que ser os 60 milhões. Então, Flávio, eu te peço, pelo amor de tudo quanto é santo, tome iniciativa, resolva esse problema, pendure a sua pedra no pescoço quanto há tempo. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final dessa edição. Não esquece de seguir o canal, coloca seu dedinho aqui de baixo tem o nosso Apoia-se, o nosso clube de membros, para você assinar, a gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias da semana. Bem aqui está passando o último rolinho de notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.